Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, dando continuidade à reflexão do Evangelho diário, nós estamos aí no capítulo 10 de São Mateus, versículos 13 ao 16. Jesus e as crianças. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Então veja, meus irmãos, as pessoas traziam seus filhos, suas crianças, para que Jesus tocasse. Aqui nos faz lembrar quantas e inúmeras são as vezes que os pais que vão à missa levam suas crianças para que o padre dê uma bênção a essas crianças. Imagine você se ao fazer isso, alguém chegasse para você ou para a sua criança e dissesse: olha, sai daqui. Não vem para cá, não vem atrapalhar o padre. Imagina você nisso, você nessa situação. Era mais ou menos o que acontecia aqui. As crianças eram levadas para que Jesus abençoasse, tocasse, impusesse as mãos sobre ela, e os discípulos repreenderam. E o próprio Jesus, versículo 14, vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais. Por quê? Pois delas é o reino de Deus. Então aqui nós podemos ver que Jesus tem vamos dizer assim, que uma atenção a ser dada importantíssima às crianças. Jesus até fica indignado. Jesus não ficou simplesmente desgostoso com a atitude dos apóstolos de impedir que as crianças se aproximassem dele. Jesus ficou indignado. Quando nós temos uma indignação, é porque algo muito forte de injustiça acontece conosco. E era exatamente isso que Jesus estava demonstrando com a sua indignação. Algo injusto que era feito com aquelas crianças, impedir que elas se aproximassem de Jesus. Então, meus irmãos, quando a Igreja Católica, em sua sabedoria essa adquirida pelos apóstolos, orienta que seus pais, o mais rápido possível após o seu nascimento, o nascimento da criança, levem seus filhos até a pia batismal, até o padre, para que ela seja batizada. E seja batizada por quê? Porque delas é o reino dos céus. Quando alguém começa a dizer não é preciso batizar a criança, a criança não precisa ser batizada, a criança não precisa ser levada tão cedo para o batismo. Com certeza, o mesmo sentimento que afloriu em Jesus naquela época, ainda hoje acontece no coração de Jesus. Uma indignação contra aqueles, seja os seus discípulos, sejam aqueles de dentro da igreja, ou aqueles, principalmente aqueles também de fora da igreja, que querem impedir a criança de se aproximar da pia batismal. E Jesus fica indignado, dizendo que não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E Jesus ainda observa isso e dá com isso um ensinamento profundo para os apóstolos, para nós que queremos negar às crianças o direito de serem levadas a Cristo Jesus, por meio do batismo, por meio da Eucaristia. Quando nós queremos fazer isso, Jesus diz: delas é o reino dos céus. E ainda diz: em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, aquele que não receber o reino de Deus, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a Santa Igreja Católica, que é presença visível do reino de Deus neste mundo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, na inocência, na santidade da criança, não entrará no reino de Deus. E Jesus ainda diz: então
abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. E é isso exatamente o que a igreja faz, fazendo aí por meio dos sacerdotes, às vezes de Cristo, impondo as mãos sobre a criança, batizando-a, derramando água sobre a sua cabeça. E com esse gesto de batizar as crianças, a igreja, sucessora dos apóstolos, ensina para mim e para você que nós devemos o quanto antes apresentar. Quando eu digo apresentar, eu digo levar. Não é fazer aquela apresentação judaica que não está dentro da nossa doutrina, do nosso ensinamento. Mas levar a criança à pia batismal, porque dela é o reino de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. E peçamos ao Senhor a graça de sermos dóceis aos seus ensinamentos e não querer negar nem para as crianças e nem para os jovens que querem se aproximar de Jesus essa graça de ser tocada por Ele. Porque é isso que acontece no batismo. A criança é tocada por Jesus. O sacramento do batismo tem uma graça indelével que é administrada pelo presbítero ou pelo diácono, mas que Cristo mesmo faz a graça acontecer na vida daquela criança. Deus abençoe você.